As palavras de Jesus no Evangelho de hoje são fortes. Para nós, mostram uma realidade a qual de fato nós perguntamos com os discípulos: afinal, quando, como, onde será tudo isso que vai acontecer? Mas a verdade é que as palavras de Jesus se tornam fortes não pelo acontecimento em si, mas porque toca a nossa consciência. Porque quando nós nos atrelamos a tentarmos configurar a Cristo, nós estamos testemunhando também o próprio Cristo em nosso jeito de ser, em nosso jeito de agir, em nossas palavras também. Tudo aquilo que cultivamos no coração é tocado pelas palavras de Jesus. São assim, muitas vezes duras, pesadas, mas Ele não faz isso por maldade. Na verdade, Ele vem nos recordar aquilo que de fato deve acontecer em nosso meio, que nos ajuda a construir o reino de Deus desde aqui, a terra. Isso porque muitas pessoas acabam imaginando que somente coisas que superam a nossa imaginação é o que de fato se expressa com a ação de Deus. Mas a verdade é que Deus não age somente nessas características de coisas religiosas, coisas que são, nós dizemos, metafísicas, ou seja, estão além daquilo que nós conseguimos imaginar ou até mesmo ver. Mas as ações de Deus, elas também ocorrem entre as possibilidades e oportunidades que damos no nosso dia a dia. Quando nós observamos que as ações de Deus, elas também são singelas, observamos que Deus vai agir de uma maneira muito sutil em nosso agir, em nosso caminhar e nas ocasiões que nós construímos conforme a nossa rotina, os nossos desafios, tudo aquilo que também somos. Afinal, é no dia a dia que vamos então testemunhar Cristo Jesus, testemunhar esse amor no meio dos irmãos e irmãs. Por isso que para construir o reino de Deus, precisamos saber de duas coisas, e elas tocam muito a nossa consciência. Primeiro, a entrega da vida, não no sentido de que agora vamos morrer, não. A entrega da vida no sentido de doação, é no sentido de você ter dons, você ter tempo, você ter então disposição para ajudar a construir o reino de Deus. E isso está estritamente ligado com o serviço. Aquele que doa a sua vida também serve. E olha que interessante, primeiro, para entregar a nossa vida, precisamos atender um chamado. Cada um de nós tem um chamado em comum, é o chamado à vida, e nós confirmamos no batismo. Cada um de nós exerce então um chamado que é a vocação à vida. Conforme o tempo, vamos discernindo a vocação em nossa vida, e aí então vamos dando passos nessa vida de missão que Deus nos confia. Essa entrega de vida, na verdade, é uma resposta para a iniciativa de Deus de nos chamar para construir esse reino junto com Ele. E tudo isso é feito através da perspectiva da fé. Precisamos da fé para também doar a nossa vida a Deus. Só que muitas pessoas esquecem que não é somente na perspectiva intimista, ou seja, somente na oração, na espiritualidade. Tiago diz uma frase muito importante: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé com as obras, sem precisar de palavra alguma. A oração sempre caminha com a ação. A ação precisa da oração também, mas a oração ela se torna válida, mais fervorosa, quando eu ligo no serviço ao próximo. E então precisamos enxergar que Deus nos chama de fato para então construir esse reino de Deus, mas Ele também está no outro, porque Deus também está plantando, cultivando, trabalhando o coração nosso, mas também dos irmãos e irmãs. No entanto, muitos outros irmãos e irmãs ainda não conseguiram compreender tudo isso, e é preciso então que essa vida doada ela seja desprendida de toda qualquer mágoa que me leva a rejeitar o irmão. Precisamos fazer o contrário, precisamos saber acolher aqueles que mais precisam. Por isso que precisamos entrar no serviço, porque esse amor de Deus que Ele coloca em nossos corações, Ele também é confirmado quando lembramos que o outro é criatura de Deus. O outro também é um filho e filha de Deus, porque foi confirmado no batismo a sua filiação. E como nós estamos unidos de forma fraternal em Cristo Jesus, o próprio testemunho de Cristo já nos ensina que devemos olhar com caridade para o outro, porque quando Ele veio, Ele não foi reconhecido por muitas pessoas. Na sua primeira
seria então colocado no trono. Mas afinal, como ele mesmo colocou, uma de suas palavras, ele veio para contrariar mesmo daqueles que pensavam que estaria em um trono de ouro e em uma manjedoura simples, um local em que ninguém nem pode sequer cogitar, às vezes, o nascimento de uma criança. Ele veio para os pobres, para os humildes, mas também veio para aqueles humildes de coração também. Uma pena que muitas pessoas não conseguiram chegar, por isso que ele colocou essas palavras. No entanto, nós somos chamados para então testemunhar esse Cristo que então nos transforma para ajudar a transformar o mundo. Por isso que nós falamos da construção do reino, porque enquanto o mundo apresenta valores como o egoísmo, o individualismo, a falta do diálogo, a falta do perdão, nós devemos mostrar o contrário. Mostrar que o perdão é importante para as boas relações, a fraternidade. Precisamos mostrar o mundo que o egoísmo não é um caminho para ajudar pessoas, se o contrário, a partilha é necessária, porque o irmão passa fome, o irmão precisa da palavra. E tudo aquilo que ele foi dando de exemplos, como aquelas pessoas que não ouviram Noé nem Ló, é para mostrar que muitos corações ainda estão fechados e devemos cuidar do nosso também para que não esteja, para que assim possamos cumprir de forma fiel aquilo que Ele nos chama, uma vida inteira de doação. Como o próprio Cristo se doou para muitas pessoas, precisamos também nos doar para então continuar testemunhando Cristo Jesus e no serviço concretizar os ensinamentos que o próprio Mestre nos ensinou. Que Nossa Senhora do Rossio possa nos ajudar a compreender esse caminho e também nos ajudar na missão de cada vez mais estarmos perseverantes em nossa missão. E uma das missões que nós temos aqui é de propagar a devoção a Nossa Senhora do Rossio. Que cada vez mais possamos estar fiéis e como bons propagadores da devoção a Nossa Senhora do Rossio, possamos também estar unidos. Hoje nós estamos na novena da saudade, porque há uns dias atrás estava bem lotado, mas agora a missão continua de uma maneira diferente. Toda sexta-feira, toda semana, temos essa novena. Como já fiz vários eventos, vou fazer mais uma também. Vamos trazer mais uma pessoa para vir aqui. Temos 3 horários que podemos rezar juntos. Dessa forma, vamos perseverar na oração e na devoção a Nossa Senhora do Rossio, e ela também vai nos ajudar a entender e compreender a nossa missão que cada um de nós carrega em nosso peito. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora